Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre como fazer o rig dos olhos para o nosso peixinho, para conseguir terminar todo o processo de rigging e salvar o arquivo para a gente já iniciar o curso de animação na próxima semana. Então, para não demorar muito, o que eu vou fazer nesses olhos é criar um joint para cada um do globo ocular. E nesse joint eu vou fazer um arm constraint, vocês vão ver que é como se fosse ele para ficar apontando para um controle na frente deles. E a gente vai fazer esse controle levar os olhos e uma deformaçãozinha no olho para fazer um shape, uma forma mais anatômica para o nosso peixinho, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês nesse olho aqui, por acaso, ó, por exemplo, é que eles estão aqui, ó, com umas rotações, as translações, escala dos dois lados, tá vendo? Porque eles ficaram simétricos. O que eu vou fazer antes de iniciar o rig é dar um delete history, freeze transformations, que aí limpa isso tudo aqui dele, ele não fica com nenhum problema. Agora eu vou mostrar para vocês um truque de como eu faço os joints. Eu vou criar um joint assim, já mirando aqui na nossa grade, por exemplo, ó, crio um joint aqui que vai ser um joint com X snapado. Eu vou clicar somente dois aqui e vou renomear ele, por exemplo, esse aqui vai ser o left olho JNT e esse outro aqui o left olho JEnd, porque é o final, tá, da minha cadeia. Esse joint agora eu quero colocar ele exatamente onde é o meio da minha esferinha aqui do meu olho. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver algum localizador. Como que a gente localiza? Eu vou colocar só os dois como visíveis. Então, se eu quiser mostrar somente duas coisas visíveis, eu posso vir aqui nesse menu Show, pedir aqui essa opção Isolate Selected. Aí eu venho aqui e marco ele aqui, ó, View Selected. Se esses dois estão com View Selected, é somente os dois que estão aparecendo na minha viewport. Então, eu poderia fazer isso também usando esse tipo de botãozinho, olha, se ele mostra ou não o que está selecionado. Se, por exemplo, quisesse ver só o corpo, clicaria nele, nesse botãozinho, é o View Selected, ok? E no caso eu vou querer voltar com aquela minha seleção dos dois e View Selected. Um truque agora que a gente pode fazer é que, se vocês verem que essa esfera ela tem um pivô ali, ó, bem localizado no meio dela. Só que esse pivô ele não está visível, ele está como invisível mesmo. O que a gente pode fazer para mostrar o pivô é aqui, ó, Display, Transform Display, Rotate Pivô. Se você escolher essa opção, ele vai aparecer uma bolinha ali, tá vendo? Ó? Essa bolinha onde é o pivô. Aí o legal é que eu consigo vir aqui selecionar o meu joint e com o V eu consigo snapar ele aqui, ó, por exemplo, nessa bolinha. Eu seguro o V, ele vai criar para mim um snap. Eu snapo ele aqui nessa bolinha, tá? Depois que ele já snapou nessa bolinha, ele já está no 0, 0, 0, onde é o pivô. Eu posso vir aqui nesse objeto de novo e tirar o display dele do pivô. Então, posso vir aqui em Transform Display, Rotate Pivô novamente. Ele estava com o pivô ligado, agora está desligado, ok? Então, isso é um truque para encontrar o pivô de um objeto. Então, agora com esse joint, eu vou parentear esse joint no nosso caso aqui no joint da cabeça e vou pedir um parent P. Então ele foi lá para a nossa hierarquia, ó, dentro do joint da cabeça. E o que ele vai fazer aqui agora é que ele criou, tá vendo? Ó, como se fosse uma ligação entre um e outro. Não tem problema, essa ligação está certa. E o que eu vou fazer agora é o mirror desse joint para o outro lado, para ele ficar com os dois olhos com o mesmo joint. Então vem aqui em Skeleton, Mirror Joint. Provavelmente ele já deve estar setado com aqueles atributos que a gente usou, que procura pelo nome L maiúsculo underscore, R minúsculo underscore, que ele vai colocar no eixo X. Então aplica, ele já cria para a gente do outro lado. Agora o que a gente vai fazer é o skinning desse joint na nossa esferinha do nosso olho. Então seleciona os dois, vem aqui Skinning, Smooth Bind. Reparem que essa opção do Smooth Bind está apenas para os Selected Joints, tá? E eu tiro esse Maintain Max Influence, que eu prefiro usar desse jeito. Então, aplico para esse cara e aperto o G, depois que eu selecionar esses outros dois, aperto o G, que ele repete o último comando, que foi o Smooth Bind, tá? Então, agora a gente já tem, ó, se a gente for ver o que está acontecendo, na nossa cabeça já tem os joints ali, que são os joints do nosso corpinho, tá? Que está levando também os joints dos olhos,
tá? E os olhos, agora a gente poderia fazer um rig para eles, porque olha lá, se a gente for ver agora com textura, talvez seja mais fácil ver com textura. Eles estão olhando ali onde a gente quer, né? Só que a gente vai fazer agora um setup mais profissional, assim, para o olhinho rotacionar. A gente poderia criar só um controle FK para rotacionar ele na mão assim, funcionaria muito bem, mas a gente vai fazer um outro tipo de controle, que é o controle que a gente chama de Look At. Look At é como se fosse olhe para. É um controle que a gente pega ele, translada e ele vai rotacionar esses joints. Como que a gente faz isso? Cria um controle aqui. Esse círculo aqui eu vou chamar ele de olhos control, por exemplo. Ok? Eu vou criar um grupo zero out para ele. Então aqui com olhos control 0. Ok? E eu vou fazer uma delete history dele para ele apagar aquele carinha. E eu vou fazer dois outros controles parecidos com esse. Então, Ctrl D duas vezes. Na verdade, só uma vez, porque depois eu faço o lado direito. Por exemplo, aqui eu vou chamar esse aqui de left olho, Ctrl 0. Ok? E o próximo aqui eu chamo de left olho, Ctrl. Ok? Esse daqui vai ser filho do nosso controle. E eu posso pegar esse controle 0 dele aqui e colocar aqui na frente, ó. Porque a intenção minha é de fazer com que ele fique bem na linha dos olhos e que esse controle aqui, que é o left, ele vai ficar aqui na frente do olho mesmo. Se a gente for ver ele aqui em front, ó, ele está aqui bem na linha do nosso olho. Não precisa ser exatamente perfeito, mas o que a gente precisa com isso é que a gente pode agora mudar as nossas curvas para que elas fiquem assim. Eu vou tirar o simétrico, acho que ela está com simétrico, não está? Vamos ver quem é que está aqui fazendo essa coloração. Não teve nenhuma coloração, não tem problema. Vamos rotacionar. Aqui eu vou deixar eles como uma rotação assim lateral. E agora em front, olha, eu vou pegar essa curva da direita, que é a curva do meu olho da esquerda. Esse daqui. Vou editar ele aqui novamente para ele ficar um pouquinho menor, para a gente saber que ele é um olhinho ali. Tá? Eu posso até fazer uma escalinha assim para a gente saber que é o olhinho. E o outro controle eu vou selecionar para baixo, com ele selecionado eu faço para baixo, que aí pega só o shape dele, eu não pego o outro controle. E aí com o shape dele eu faço assim o escala que eu quiser. Ok? Vou selecionar esses pontinhos aqui laterais, aumentar um pouquinho, afastar. Assim dá para fazer um controle bem interessante, né? Vocês vão entender o que é que esse controle faz. Esse daqui vai ser o meu left, eu vou fazer uma duplicata dele e colocar um valor negativo aqui em X, para que ele vá para o outro lado, e vou renomear ele. Calma lá que a gente já está acabando. Nós vamos terminar esse rig e vamos fazer tudo funcionar para animação. Okay? Então a gente já tem esses dois controles, eu posso colocar colorações neles. Então, por exemplo, esse daqui eu vou colocar uma corzinha amarela. Novamente vem aqui no shape do nosso controle, Object Display, Draw Override, Enable Override. A gente escolhe aqui uma corzinha amarela, por exemplo. E para cada um dos lados, esse aqui a gente pode falar que ele é o azul. Cadê o azul bonito? Aqui. E o outro, que é do outro lado, a gente vai chamar ele de vermelho. Tá bom? Assim fica fácil da gente selecionar qual é o olho e saber qual é qual. Tá bom? O que eu vou fazer agora com esse controle coloca esse controle numa distância um pouquinho mais assim, ó, que dá mais fácil para a gente trabalhar. Esse controle vai ser mirador dos nossos joints. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou selecionar, por exemplo, esse controle daqui e depois eu seleciono esse joint. Não, na verdade, no aim constraint tem que ser o contrário. Quem vai mirar e para onde vai mirar. Aí, nessa forma, eu consigo vir aqui e falar assim, ó, constraint, no caso, aim constraint. Eu vou no options do aim constraint e vou pedir mantém offset. Eu vou dar um reset aqui só para saber se ele está tudo certinho. Mantém offset. Aí eu vou pedir aqui que o que ele vai mirar vai ser o Z positivo. Então, eu coloco aqui 0 no X e 1 no Z.
O valor de up, do vetor dele de up é o y mesmo. E aqui eu vou pedir um tipo como Object Rotation Up, por exemplo. Eu posso pôr o mesmo nome do objeto que eu vou chamar ele, ó, left olhos control, tá? Left olhos control. Opa, faltou um maiúsculo aqui. Essas opções aqui de Word Up Type vocês podem testar e olham também no help do Maya. Existem várias explicações sobre esses. Aqui é só um tipo de setup mais simples para fazer. Se eu aplicar, olha lá o que acontece. Ele recebe agora, o joint recebe a rotação vinda desse controle. Olha. Opa, na verdade eu escolhi ao contrário, o controle que está recebendo os nossos I'm Constraint. Então eu vou deletar esse I'm Constraint que criou aqui, que eu selecionei errado, me desculpem. Na verdade eu deveria selecionar o controle e depois o joint, tá bom? Vamos lá de novo com a Constraint I'm, as mesmas opções estão lá, aplica. Agora sim, ele não vai me deixar desmentir, espero que não. Se a gente pega aqui o nosso controle, ele vai fazer com que o nosso olho sempre tende a mirar para ele. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro, porque quando a gente pegar o controle do meio, os olhos vão estar sempre olhando. Mesma coisa a gente faz do outro lado. Seleciona o controle do olho da direita, depois o nosso joint, vem aqui no nosso I'm Constraint, eu vou mudar aqui para right, que ele vai estar sempre pegando a rotação desse carinha, que é o controle específico. Adiciona. Dessa forma, agora tem um controle mirando, o outro controle também mirando, e se eu pegar aqui no meio, os dois controles estão sempre mirando, ok? Então essa é uma forma de fazer eles ficarem mirando. A gente tem um setup um pouco mais complexo para fazer para esse controle, se a gente quiser que ele siga a nossa cabeça ou então o nosso root, a gente pode fazer vários setups para ele. Então o que eu vou fazer agora é um setup simples, se ele vai seguir ou não a nossa cabeça, tá? Então vamos lá, não vou deixar passar muito tranquilo não. A gente pode fazer bem elaborado esse nosso rig, que eu vou criar agora dois parent constraints. Na verdade, eu poderia criar um parent constraint mesmo, que ele vai associar dois controles nele. Então, ó, o que eu vou fazer é um setup legal. O que é que eu quero? O meu objetivo é que eu possa escolher se esse controle do olho vai seguir o controle da cabeça, porque olha lá, agora ele não está seguindo, então o olhinho está sempre tendendo a olhar para aquele ponto. Ou se ele vai seguir a cabeça, quando eu rotaciono a cabeça, ele segue junto. Então, o setup que se faz disso eu seleciono o controle da cabeça, depois o controle master, e depois eu seleciono o nosso grupo do olhos Ctrl 0. Eu venho aqui no Constraint Parent, com manter offset ligado, adiciona, ele vai criar para mim um Parent Constraint com duas chaves de valor. Olha lá, ele tem o Head Control no valor W0 e o Master Control no valor W1. A gente vai fazer um Set Drive Key, que chama, para escolher qual valor que vai levar toda hora. Porque se eu escolher aqui, por exemplo, só o valor 0 para o Master, quando a minha cabeça rotacionar, ela vai levar o nosso controlinho, olha. Mas, se eu vier aqui no nosso Parent Constraint e pedir 0 para o da cabeça e 1 para o Master, quando a cabeça rotacionar, olha lá, ele não vai ser levado. O que vai ser levado agora é pelo Master. A hora que o peixinho for nadar, ele está sempre olhando para o mesmo ponto fixo. Então, a gente vai criar um atributo nesse controle, que é para controlar aquele outro. Então, a gente vem aqui no Edit, Add Attribute. A gente pode escolher o atributo que a gente quer criar. Eu vou chamar ele de Follow. Follow do inglês chama seguir, tá? Então eu posso falar que o valor mínimo dele é 0, o valor máximo 1, adiciona, tem um novo atributo agora aqui que chama Follow, que ele vai de 0 a 1, ok? Esse valor vai controlar o nosso Parent Constraint. Calma lá, como que a gente faz isso? Aqui em Animate, Set Drive Key, Set. Então essa opção aqui de Set Drive Key Set, ele mostra para a gente aqui um novo painel, onde aqui é o controlador na parte de cima e aqui embaixo é quem é o controlado. Então driver é quem controla, driven é quem é controlado. Então quem vai controlar vai ser o nosso controle dos olhos, que eu vou selecionar ele aqui, ó, controle dos olhos, dou um load no driver nesse botão, load driver. Então aqui eu tenho follow,
que é o atributo que eu acabei de criar. Poderia usar qualquer um desses atributos, mas nesse caso a gente usa um atributo follow, que é o que a gente criou. E quem vai receber o driving, né, é o nosso parent constraint, que tem as duas chaves que nós criamos, tanto do head quanto do master, ok? Então, load aqui em driving, o nosso parent constraint. Agora vamos ver a análise que a gente faz. Se a gente seleciona aqui, ó, a gente já selecionou o objeto, ok? Então vou clicar aqui no olhos, Ctrl. O follow dele está 0. Então ele não vai ser levado pela cabeça. Então no caso, se ele não vai ser levado pela cabeça, eu desligo aqui, coloco 0 no da cabeça e 1 no head, é o que já estava. E falo que o follow vai controlar esses dois. Então quando eu faço um key, ele vai marcar um vermelhinho aqui nesses dois, olha lá, para eles dizerem que eles estão recebendo uma entrada de key, no caso um set keyframe, tá bom? E se a gente mudar agora para o valor 1 do follow, agora eu quero que ele inverta esse valor para mim. Ele vai ser agora 1 para o controle da cabeça e 0 para o controle master. Então, que aqui posso clicar várias vezes, não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Agora ele já está controlado. O follow está controlando o nosso parent constraint. A gente pode fechar essa janela e vamos testar. Vamos fazer agora a nossa cabeça rodando para cá. Está levando com o follow ligado em 1. Se eu vier aqui clicar no follow e arrastar com o botão do meio na nossa telinha, olha lá, ele vai follow 0. A partir de agora, então, ele não está mais sendo levado pelo nosso controle da cabeça, tá? Então isso aí é uma opção a mais para a hora da animação, a gente fazer esse tipo de setup, ok? Eu acho que já falei bastante sobre rigging, acho que deu para a gente ter uma boa noção do que a gente está fazendo. Eu vou deixar o follow como 1, ok? Que aí quando a cabeça for ir, ele vai levar. O que eu vou fazer agora é um cleanup na nossa cena para salvar ela para animação. Agora vocês vão ver que a gente pode, terminando o rig, a gente pode vir nesse grupo data, que é onde estão todos os joints, os blend shapes. No caso a gente teria vários blend shapes. Como a gente fez esse setup aqui do sorriso duplo, a gente poderia fazer um sorriso só para o lado direito, só para o lado esquerdo, um slider para cada um, e a gente faz um triste do lado direito, triste do lado esquerdo, e aí o mesmo slider, se ele vier valor negativo, a gente marca um set driving key para o nosso blend shape. Então o nosso rig ele pode ser muitas vezes mais complexo do que esse. Não é para assustar ninguém, mas é só para dizer que o Maya possibilita muitas coisas legais para a gente fazer no rig que a gente ainda não viu, mas que a gente pode estudar com calma. Esse data group eu posso dar um hide nele, ou seja, Ctrl H, ele vai continuar funcionando no nosso rig, olha, mas a gente não vai ver nada de joint, não vai ter perigo de nada do setup que a gente criou ser atrapalhado. E agora o que eu posso fazer também é criar, por exemplo, um layer para facilitar o animador ver ou não a geometria. No caso, eu posso selecionar esses três geometrias que estão aqui. Eu posso vir aqui nessa opção, talvez a minha câmera está em cima aí, mas ele tem um íconezinho aqui, é o último ícone da direita, que ele chama Create a New Layer and Assign Selected Objects. O que ele faz? Eu vou clicar nele, ele vai abrir para mim aqui uma opção chamada Layer 1. Eu posso dar 2 cliques nele, ele vai me abrir uma telinha de Edit Layer. Eu posso escrever aqui, por exemplo, Gel Layer. LYR, por exemplo, como sufixo. Então eu vou dar um create nele, um save. Ele vai abrir para mim aqui uma opção de visualizar, tá? Que é o primeiro Vzinho lá, que é o primeiro botão. O segundo botão ele coloca em template, ou seja, ele não é selecionável, mas ele fica em wireframe na nossa tela. Okay? Se eu mudar para o outro do T, ele vai para o R, que significa reference. Reference ele não é selecionável, mas ele continua em shading na nossa tela. É essa a opção que a gente vai deixar. Se eu clicar de novo no R, ele volta ao estado normal, ele pode ser selecionável, tá vendo? Então, na hora da animação, a gente não anima a geometria, a gente anima apenas as curvas. Por isso, a gente cria um layer com todas as geometrias dentro e deixa eles com o R. Porque aí a gente, quando for selecionar na hora da nossa animação, olha lá, ele só está selecionado as curvas, tá? Para finalizar, eu vou fazer um grupo desses, todos esses carinhas, fazer um grupo deles, e esse grupo vai se chamar Peixinho GRP, grupo.
Tá? Se eu quisesse ser bem legal, eu poderia pegar esse grupo, pegar todo mundo que está aqui, ó, e pedir Lock and Hide Selected. Dessa forma, esse grupo, se alguém tentar mexer nele, não vai conseguir, não se mexe nesse grupo. Eu poderia fazer a mesma coisa com o grupo dos modelos, Lock and Hide Selected. Eu poderia também fazer com o do Data, Lock apenas, por exemplo, não precisa da Hide. E o Master 0 aqui, por exemplo, eu poderia até criar um outro grupo para ele, por exemplo, chamar ele de Controls Group. Okay? Dessa forma, o nosso rig está super limpo, super organizado, todos os nossos controles estão no nosso lugar certo. Esse Master 0 que eu gostaria de chamar de Master Control 0, que eu sei que ele é o controle 0 do Master, ok? Todos os nossos controles no lugar certinho, tudo funcionando direitinho. O que a gente vai fazer agora é salvar esse arquivo com um novo nome. Eu vou primeiro salvar ele como uma nova versão, como o peixinho 02, só para eu guardar ele como uma última versão do rig em construção. Tá? Ó, continue. Esse rig já está pronto. O que a gente vai fazer agora para finalizar é salvar ele para ser animado. Tá? Para ser animado, a gente pode vir aqui no File, Save Scene As. A gente vem aqui na opção de aqui uma pastinha acima, que é onde está o Rig Character. A gente vai chamar ele de Rig Peixinho. Ok? Tira esses nomes todos aqui e salvo. Vocês desculpem se a aula ficou muito longa, mas agora a gente já tem o nosso rig prontinho para a gente começar a animação. Tá pronto o nosso rig. Isso aí. Valeu!